Consegues mesmo fazer isto sozinho ou dizes isso porque nunca tiveste o cenário contrário para comparar? Neste episódio vamos falar sobre accountability, sobre porque saber o que fazer raramente é suficiente e porque é que tanta gente continua no mesmo ciclo, no mesmo treino e com o mesmo corpo. Hoje dou-vos bem. Dou-vos fogo. Agora falhou-me aqui, estava a fazer também a apresentação. Boas-vindas a mais um episódio da Breaking My Limits a vocês. Não vou cortar isto, porque errar faz parte do processo. E estamos aqui para continuar-vos a ajudar a treinar melhor, comer melhor, mas também perceberem porque é que ainda estão no mesmo ponto. Algo que vou continuar aqui a perguntar e que deves perguntar a ti mesmo é: porque é que continuas igual? Se eu te perguntasse como é que está a correr o teu treino, como é que está a correr a tua alimentação, tu conseguias-me dizer sim, está aí top, estou a adorar, estou melhor do que estava, ou vais-me responder o costume? Acho que sim. Como é que estamos, Francisco? Estamos fantásticos e maravilhosos. Acho, tu bem viste, este episódio vai sair num dia fantástico e mítico do Portal, o cruzamento do 14 de agosto. E para isso temos, não é o Jubas, não é o Simba, não é o Mufasa. Não faço a mínima ideia de quem é que ele é. Ele também ainda não sabe. Mas hoje estamos a gravar uma quarta-feira, isto é inédito. Já me está a saber a sexta, só por causa disso. Sexta-feira, sua linda. Estamos fantásticos, meu caro. Prontíssimos para arrasar esta semana. As coisinhas estão a correr bem. Estou a levar grandes abadas no paddle, mas já consigo acertar pelo menos 6 vezes em cada 10 bolas. Portanto, isto já não está péssimo. E portanto, estamos aí. E tu, meu Mas caro, como é que estamos? acertas na bola ou acertas no teu parceiro? Até agora, acerto maioritariamente na bola. No meu parceiro só acertei pai 2 vezes. É bom, é positivo. Não estou nada conflituoso a jogar paddle. Estás a começar a adivinhar onde é que tens que acertar. Yeah. E tu, como é que estás? Como é que está a correr essa semaninha? Tensa, e estamos a gravar uma quarta-feira porque eu vou ter que ir a um casamento na sexta. Então tive de trocar aqui as voltas ao Francisco. O que significa que sábado é dia de estar com mais peso. E não é massa muscular. É retenção. Alguma gordura também, vamos ser sinceros. Mas é o último casamento do ano, portanto. Olha, até começo aqui já a introduzir um bocadinho o tópico do podcast, porque esta semana de todo não foi a melhor para o que eu queria fazer em termos de alimentação de cut. Tive um bocado de cravings e mais um ou outro snack, tipo, até por acaso foi ontem, segunda-feira foi bem tranquilo, porque eu sou um pouco aquele tipo de pessoa que quando tem bué de cenas para fazer, para se manter concentrado, sem estar a trincar. E o que eu costumo usar é melão, termossos e pastilha elástica. Especialmente pastilha elástica para não estar sempre a ir à cozinha. Pá, não tenho pastilha elástica. Termossos também estão tipo no limite. Ter que dividir casa com a namorada faz com que o melão também esteja no limite. Então Ter que tive bué dividir casa com a namorada é muito bom. Olha, Eu, what por the mim, fuck. ela dormia na rua. Sim, Isto é sim, divisão sim. de casa. Ela fica com um quarto, eu fico com outro. Mano, tinha que ser divisão. Era do frigorífico também, porque, porra, um gajo chega, já não há quase melão, depois um gajo dá aquela, não vou comer os últimos 4 pedaços porque ela também vai querer pelo menos mais um ou dois, né? Então, estava à espera de tirar, tipo, imaginem, perto de 1 kg esta semana, antes do casamento, provavelmente vou tirar 500 gramas ou 400, mas tudo tranquilo. Senhor. Isso leva diretamente aqui para o nosso tema de hoje. Pai, tu fizeste aqui uma introdução. Eu disseste aqui uma cena que para mim é fundamental. E quem está a ouvir, tipo, se eu te perguntar, como é que tem corrido o teu treino, como é que tem corrido a tua alimentação, 99% das vezes a tua resposta é imediata. Está a correr bem. Não está perfeito, mas está a correr bem. E agora vou-te perguntar genuinamente, tu que me estás a ouvir aí desse lado, esse teu está a correr bem, és tu a convencer-te a ti mesmo de que aquilo que tu estás a fazer serve de alguma coisa? Achas que literalmente, se tu comparares o teu corpo comparativamente a onde estavas há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, a diferença, as outras pessoas à tua volta notam se que é diferença ou dizem isso só mesmo para te agradar? Ou tu mesmo só notas diferenças quando estás com o pump ou nos dias melhores?
É porque a frequência com que nós dizemos está a correr bem, simplesmente só para não admitir que está a correr mal e que estamos a perder o nosso tempo e a nossa energia com uma merda que não é satisfatória, é demasiado grande. E no fitness acontece muito. Tu dizes, o treino está a correr bem. Ok, quantos quilos é que tu puseste no teu supino desde os últimos 3 meses? Não sei. Dieta, como é que está a correr? Está a correr bem. Estás exatamente com a mesma barriga que estavas há 3 meses. Perdeste um quilinho em 3 meses. Como é que está a correr a gestão do. Como é que está a tua alimentação? Eu como bem. Perdes peso de segunda a sexta, mas depois chega ao sábado e domingo e recuperas tudo de volta. Isso não é. Está a correr bem. Está no mesmo sítio. Não anda nem desanda. Pá, isto tem de ser dito porque muitas vezes tu estás a esforçar-te, tu sentes que estás a fazer as coisas bem, tu estás a dar o teu melhor, mas estás no mesmo sítio. E eu digo isto, eu sei que tu que não estás a ouvir desse lado, tu não dizes isto numa perspectiva negativa, tu não fazes as coisas para correrem mal, tu não te estás a ir treinar para não ver resultados, tu não estás a comer bem, evitar os doces, os fritos, fazer uma alimentação cuidada e saudável para continuar igual. Porquê é que vamos aceitar ficar iguais? Continuar na mesma, sempre a torta. A Lanço já seleção aqui esta. portuguesa. Tipo a seleção portuguesa, né? Yeah, A coisa não está a resultar, mas a gente vai usar a mesma tática. está Usar tudo o mesmo bem, modelo de jogo. tá, nota-se. Podemos, mais uma vez. Uma coisa também foi esta partilha que eu dei esta semana, não ter sido wow. É, eu sei que se, e tocando aqui no tópico da accountability, eu sei que se estivesse 100% sozinho, ou seja, se eu não tivesse nutricionista, provavelmente ainda tinha descambado mais. Realmente ontem estava mesmo tipo, epá, tenho boas cenas para fazer, não sei o que, eu preciso estar a fazer outras coisas. Eu sou uma pessoa que necessita estar meio que se a mexer no geral. Pronto, nem que seja estar a mastigar coisas. E eu sei que se provavelmente se não fosse nutricionista, por acaso vou até amanhã, eu ia estar. Epá, e olha, vou comer mais aquilo, não sei o quê, só quero despachar isto. Porque não ia ter ninguém para prestar conta. Mano, ok, nestas 2 semanas, em vez de ter perdido 1 kg, que eu estou a fazer um cut ligeiro, mais para estar agora à vontade no período de férias, provavelmente ia perder 200 gramas ou ia manter o peso. Porque é tipo, ok, tenho estas 2 semanas, quer fazer isto, quer fazer outro, quer não sei o quê. A alimentação ainda está a fazer um cut ligeiro, não é a prioridade. É do género, ok, olha, quer tirar alguma gordura, aqui afinar um bocadinho a alimentação, tipo não ter álcool em casa, cortar um bocadinho à hora de jantar, que é quando eu tenho menos fome. Sei que nisso eu ia provavelmente deslizar muito mais, ia completamente descambar. Ia abrir a cerveja que tenho no frigorífico. Como tenho alguém que sei que vou ter que prestar contas, mesmo que se calhar não bata aquele quilo que tínhamos designado em 2 semanas, eu sei que vou bater alguma coisa, tipo 600 gramas, 700 gramas. E vou ter alguém que me vai dizer: mas tu podias ter perdido 1 kg. Não é assim tão difícil, é verdade. E te vai dizer o que é que tu tens de fazer da próxima vez para perderes esse quilo. E mesmo que tu sabes o que é que tens que fazer, mas ela vai do género: tens que fazer mesmo isto. E além de te dizer o que é que tens que fazer, mesmo que tu saibas, ainda te vai dar outras alternativas. Do género, ok, se tivesses semanas assim, o que é que tu podes fazer? O que é que tens que garantir que tens de ter em casa ou que não podes ter em casa? E daí ser importante teres esta pessoa aqui para te puxar as orelhas ou para garantir que vais ter que prestar contas a alguém, literalmente. É, é prestação de contas, é teres um compromisso, porque quando estás sozinho é tão mais fácil de tu falhares, de entrares naquela cena de pá, eu compenso amanhã, tipo, é só hoje. É só hoje que eu vou descuidar e beber essa cerveja. Agora pá, é só este jantar. Agora é quarta-feira. É só este jantar. Amanhã tenho. Por acaso, olha, este fim de semana tu tens um casamento. Eu amanhã tenho uma festa ao final do dia, um sunset, e depois tenho uma festa no sábado, vamos ao brunch e não sei o quê, e antes disso ainda tenho uma almoçarada com a malta. E provavelmente domingo tenho aqui um jantar que estamos a organizar aqui uma prenda, então vai ser aquela malta juntar-se toda para preparar aqui uma prenda. Portanto, são um porradão de eventos a acontecer. O facto de eu saber que eu tenho alguém a quem prestar contas todas as sextas-feiras, porque temos objetivos a cumprir. Agora, se eu não tivesse alguém a quem prestar contas, se eu não soubesse que mais alguém estava de olho em mim, porque não são as pessoas que estão à minha volta na mesa, elas estão na boa, até vão insistir como só, é só hoje. Eles até ajudam a alimentar esta vozinha na tua cabeça.
é só hoje, não faz mal, são só umas batatinhas, é só uma sobremesa, tudo bem, não é isso que engorda, não é o frango assado que engorda, tá, tá, tá. Yeah. Depois tu entras nisso, e era só hoje, era só terça. E agora depois também era quinta. Eu compenso para a semana. Mas de repente foi o sábado ao almoço, foi o sábado à tarde, foi o domingo, compenso para a semana. Já tenho que compensar 2 semanas numa só. E depois entras neste loop. E o facto de tu não teres alguém a ver por ti, o simples facto de tu saberes que mais alguém está a ver, que mais alguém te vai manter alinhado com os teus standards, porque tu disseste, eu vou fazer a minha dieta, tu disseste, eu não vou falhar um treino, eu vou me focar a sério, é desta, estou comprometido, tenho este compromisso, tenho este objetivo, eu vou alcançar este objetivo. Então foda-se, faz por isso. Só que foda-se, faz por isso é lindo e bonito, mas não é fácil. E seria um bocado ridículo estar à espera que tu tenhas sempre a capacidade de sozinho vencer estas vozes, estas tendências. Tu não descambas porque queres, tu não dizes, foda-se, compensa amanhã, sabendo que estás a falhar e estando bem com isso. É sempre uma ligeira frustração e tu não o fazes com a intenção de falhar. Tu pensas mesmo que vais compensar amanhã. We both know it doesn't happen. O facto de tu teres alguém a quem prestar contas é provavelmente o maior game changer nesse aspecto. Não é só tu saberes o que é que tens para fazer, como estava a dizer o António, tu saberes o que é que tu vais comer, tu saberes o que é que deves fazer no treino, mas teres alguém que garanta que tu fazes aquilo que disseste que ias fazer. Porque se tu consegues ver os primeiros quilinhos a descer, mas depois estagnas sempre no mesmo sítio, muito provavelmente é que há coisas que tu sabes que devias estar a fazer, mas vais deixando de. E até acontece muitas vezes é o reverso da moeda, que é, tu sabes que deverias estar a fazer estas coisas, mas começas-te a focar nas outras merdinhas que não interessam para nada. Na suplementação, no termogénico, no horário do cardio, no qual é que é o melhor exercício, e estás a falhar nos componentes mais importantes. E quando tu tens alguém externo, isto é por acaso uma das coisas que eu gosto muito até de fazer no acompanhamento até, já nem, às vezes nem é só sobre a questão do treino e da alimentação, sabes? Mas é tipo a gestão do teu dia-a-dia. Pai, estou sem tempo para mim, estou sem conseguir encontrar cabeça para treinar, só estou a pensar no trabalho. Ok, manda-me a tua agenda. Malta com turnos, que trabalha por turnos, então faço muito isto, tipo, semanalmente, manda-me a tua agenda. Porque eu estou cá de fora e eu consigo ter um olhar neutro sobre as coisas, não estou no meio do furacão. Ok, tu estás a se estressar com isto, isto e isto, é assim que vamos fazer. Porque é isto que importa, não são aquelas merdinhas. Estás a ver? E é ver eu acho que uma pessoa de fora consegue sempre ver melhor os padrões comportamentais que estás a ter do que tu mesmo. Tens os stresses do dia a dia, tens a tua vida, tens tudo. E vou ser sincero, eu mesmo raramente me sento, que é uma coisa que eu antes fazia, que deveria voltar a fazer. Imaginem domingo, sábado, segunda, whatever, quando eu tinha tempo e pensar, ok, a semana vai ser assim, isto foi correr bem, isto foi correr mal, vamos ajustar aqui. A verdade é que hoje em dia nós estamos tão embranhados no dia a dia que muitas das vezes nem verificamos isso. E a pessoa de fora, quando está a ouvir o que estás a dizer, quando vê os dados que tu colocaste na app, no sheet, no documento partilhado que vocês têm, consegue ver alguns padrões, com as notas que vais dando, com o feedback que também que vais entregando. E isso é importante para quê? Para que a pessoa perceba o que é que tem que ajustar no plano, fazer a decisão às vezes um pouco por ti, porque não queres fazer aquela decisão. Não é ser difícil, é só chata, tipo, é chata. E essa pessoa pode ajudar-te a ajustar o plano de uma forma mais equilibrada e impede o quê? Que às vezes esses 1 ou 2 dias maus continuem a descambar na semana a seguir, ou na semana a seguir, ou na semana a seguir. É a questão que nós falamos já em outros podcasts, da questão de eventos sociais ou mesmo anuais como o Natal e a Páscoa, que tu estás estagnado ou estás a piorar porquê? Se fazes tudo certinho, porque aqueles 2 kg que tu perdeste durante o ano, pões durante a época de Natal e do Ano Novo. Isto é o loop. E a pessoa de fora consegue fazer essa análise e a preparação para isso. Inclusive consegue dar-te outras soluções que se calhar tu nunca pensaste. E esse é um ponto importante. Porque a verdade é que nós raramente, especialmente hoje em dia, o problema não é a informação em si, é a capacidade de tu seres consistente e manter-te firme na tomada de decisão que fizeste, no plano ou nas linhas orientadoras que tens para cumprir com o que tens que fazer e atingir os teus objetivos, especialmente naquelas semanas chatas, complicadas, estressantes, que tens menos tempo. E esta pessoa é que te vai permitir, ou, mais uma vez, dar-te os parabéns, ou puxar-te um pouco do buraco, vamos dizer desta forma, exagerando, ok, estou aqui a usar
uma pérola, né, que se diz. Hipérbole, yeah. Manter-te nesta linha de, ok, olha, esta semana vai acontecer aquilo que é aquela semana em que tu descansas. Sei lá, vais viajar ou não vais estar com o ginásio que costumas ter, ou altura de entrega de projetos, ou receber projetos. Vamos ter que fazer isto. Se calhar é aquela pessoa que, vamos imaginar, em vez de fazer o update que tem contigo a cada 2 semanas ou cada semana, que se vai chegar ao pé de ti, eu dois em 2 dias vou-te mandar uma mensagem a dizer como é que está tudo a correr, atenção à alimentação, atenção a isto. Pequenos toques, nem precisa estar propriamente a fazer um áudio grande. É saber que esta pessoa tem tendenciado a deslizar nestes pontos. Para ela não deslizar, eu vou-lhe dar o toque terça e quinta-feira de, olha, atenção à água, ter esse consumo aos legumes antes da refeição, porque senão sabes que vais para o jantar com os clientes e vais descambar. E é isto. Muitas vezes é só uma questão de. Tu não estás a fazer, como tu estás a dizer, tu não estás a fazer esta jornada sozinho e tens mais alguém que te relembre das coisas nos momentos crassos. Eu tenho muitos clientes, estou-me a lembrar agora particularmente do David e da Rita, com quem eu tenho, nas últimas semanas, tenho falado quase diariamente, nos horários que eu sei que são críticos para eles, porque têm sido períodos de maior stress, um deles com os fechos de contas, a parte fiscal e muito, muito, muito trabalho. A Rita porque tem tido aqui algumas dificuldades em controlar-se com a comida e com muitos eventos sociais a acontecer. E eu sei que, por vezes, o simples facto de tu estares presente e mandares mensagem, eles próprios dizem, o simples facto de ter a tua mensagem neste momento faz com que eu não descambe. Ou o simples facto de eu te mandar mensagem antes de, quando já começo a sentir que estou a perder o controle, ou quase a perder o controle, o simples facto de ter alguém aqui ao meu lado é do caraças. E às vezes pode ser só essa questão de tu teres alguém com quem partilhar isto, mas também sabes que alguém te vai ou puxar as orelhas no momento certo. E atenção, nós estamos a dar muita conotação, se calhar, às vezes, a esta ideia de puxar as orelhas, mas muitas vezes, quando tu estás numa fase de perda de peso, tu precisas de alguém que compreenda o que é que tu estás a passar. Que compreenda que tu estás a sentir fome, que compreenda que tu, se calhar, até estás mais cansado, que te apetece comer aquelas coisas, mas que o teu eu interno mais racional diz: não, foda-se, eu não vou fazer isto porque eu tenho o meu objetivo. Mas é difícil batalhar entre isto e a pressão social do é só hoje, olha, menininho, cheiras a leitinho, não estás a beber álcool, ou qual é que é o problema? Isto não engorda, é só uma fatia da merda que as pessoas todas à tua volta estão a dizer quando estão com o barrigão do caraças e gostavam de ter os colhões que tu tens. Desculpa, tem sempre que saltar um palavrão. Eu não consigo. Há sempre aqui este pedaço. Há uma quarta-feira de manhã, então, sou fantástica. Acho que é importante tu perceberes que muitas vezes tu tens alguém a quem prestar contas, é assegurar-te que tu tens alguém a garantir que tu fazes o que tem de ser feito. Mas não é só uma questão de te puxar as orelhas, muito menos de te apontar o dedo. Porque na maioria das vezes, se tu falhaste em alguma coisa, foi porque tu não viste como fazer melhor. Foi porque te faltou algo, porque te faltou alguém que te diga o que fazer, ou faltou-te saber o que fazer, e alguém que te garanta que tu o faças. Percebes? Porque é um bocadinho. Olha, e isto é bastante engraçado. O que é que tu fazes com os teus filhos quando tu lhes pedes para estudar e eles não estudam? Não estão a tirar boas notas. Eles vão todas as semanas te dizem que vão estudar mais um bocadinho. Mas as notas continuam uma merda. Metes numa explicação ou num ATL. Porquê? Porque tu ali garantes que eles estão a estudar. O que é que tu fazes quando. Sabe, pensando agora noutro exemplo deste, eu acho que esta explicação é fantástica. Tu queres assegurar-te que alguém tira boas notas, por mais que ela te diga que vais estudar. Porque é aquilo que tu fazes com a dieta. Tu dizes que vais fazer dieta, que vais seguir isto e isto e isto perfeito, não o fazes. E semana após semana passa e o resultado não aparece. Tal e qual como um puto diz que vou estudar, vou estudar, vou estudar, mas depois está agarrado à PlayStation ou ao TikTok. E por mais que ele te diga vou estudar, vou estudar, vou estudar, ou tu o metes numa explicação onde garantes que ele está a estudar, ou então as notas vão continuar a ser péssimas. E se tu fazes isto com os teus filhos, e muito bem, provavelmente tu também precisas deste tipo de accountability. Uma das razões pelas quais também se metem prazos em alguns projetos nos trabalhos é porque te cria esse compromisso de tu teres de entregar até àquela altura, senão ou não recebes o bónus, ou não estás a cumprir com o teu trabalho, portanto, justas causas. E portanto, acho que é muitas vezes importante perceber que esta questão da prestação de contas e do compromisso é fantástica nesse aspecto. Nós próprios coaches, como o António estava a dizer, nós temos os nossos coaches para garantir que as merdas são feitas.
Porque muitas vezes, e tu estavas a dar aquele exemplo da organização e de quase tipo alinhar a próxima semana. Isto é uma coisa que eu ainda tenho, o meu reminder aos sábados para fazer o próprio update e tudo mais, além do update que eu tenho com o meu coach. Mas em alturas onde a vida está mais caótica, se eu não tivesse o meu coach a rever as coisas, o que é que se passou durante esta semana, o que é que correu bem e não correu bem, o que é que podes fazer, eu muito provavelmente, sou-te mesmo sincero, brother, tipo aquilo que eu fazia é, ok, semana passou, objetivos para a próxima. Ou segue o jogo, estás a ver o típico segue o jogo, para a semana a mais. E nem sequer havia ali um momento de, ok, isto aconteceu, o que é que tem que melhorar? Porque se tu estás só a deixar o tempo passar e não melhoras o que está a acontecer, os erros vão continuar a acontecer. Tipo, estás sempre a escorregar na mesma casca de banana. E depois é normal que o corpo, a barriga não desaparece, a gordura continua nos flancos, a definição não surge e tu continuas igual. E é por isso que é importante também ter alguém nesse sentido. E eu estou a falar bem. Não, mas é um ponto também que estava a pensar de teres um contexto social um pouco social, salvo seja, diferente. Tu no dia a dia as pessoas estão contigo, pelo menos na perspectiva de, não vou dizer todos, mas da maior parte dos alunos que eu tenho, online, presencial, não tem assim tanta gente à volta que se dedica ao treino, ou que treina a sério, ou pode ter objetivo de, mas não faz por, e é se calhar a pessoa que tens na situação que queres atingir que não, olha, tipo, o que estás a fazer é normal, olha, atenção, percebo qual é o sacrifício, eu fiz isto assim assado para chegar a este ponto, os meus outros alunos fizeram isto assim assado para chegar a este ponto, portanto o que está a passar é normal, ou não, se calhar realmente estamos a ir muito rápido, ou seja, há uma pessoa que compreende esse lado porque já passou e porque ajudou outras pessoas a passar. O que facilita também um bocadinho contrabalançar se cá o contexto do que tens no dia a dia. E um exemplo que vocês podem ter é muitas das vezes a ajuda que têm em casa. Não sei se já aconteceu, mas quem já aconteceu conseguir fazer o shift do pessoal que está em casa, mesmo que eles não queiram perder peso ou ganhar massa muscular. Mas, ok, tu estás a tentar ter uma alimentação mais na linha, um estilo de vida ou treino mais na linha, e eles apoiam-te ou vão um bocado na tua onda, do género, sei lá, vou dar o exemplo. Não quero, tu queres começar a cortar ao pequeno almoço porque é algo que te faz confusão. E se calhar aquela pessoa que está aos teus filhos, ou a tua mulher, ou os teus colegas de casa, então vão um bocado na linha de ok, pequeno almoço, vou comer mais leve com. Não faço questão de ter, por exemplo, pão em casa. Estou a dar o exemplo do pão, não demonizem o pão. Então, deixa de haver pão em casa, ou deixa-me cozinhar tantos, ou colocar tantos hidratos à noite, ou passam a fazer meal prep contigo, ou aquela atividade que tinham, estarem só de papo para o ar à noite, sabem que há uma ou duas que vão fazer uma combinação sem ti para permitir que tu vás correr ou vais treinar ao ginásio, que é o tempo que tu tens para fazer isso. Ou seja, eles conseguem conjugar esse horário a ti. E o parte do coach, não tanto contigo a viver em casa, é ser mais uma pessoa que percebe o teu ponto, vê o que estás a fazer, sabe as dificuldades, sabe os prós, sabe os contras, e inclusive consegue ajudar a manobrar esse ambiente à tua volta, seja de amigos, seja disto, seja daquilo, seja dizer, pá, estamos a bué da bem, sei que vais ter um jantar em casa agora com uns colegas, pá, é só um jantar, nós temos a 1 ou 2 semanas conseguimos bater o peso, as cargas que tínhamos definido, bora, mesmo é só controlarmos esta, depois se for preciso, daqui a 2 voltas a ter um jantar, podes estar um bocadinho mais à vontade. Ou, atenção ao que eu estou a dizer, ainda não testei isto, mas dar-te as soluções de, ok, tu queres beber um bocadinho de cerveja, bebe aquelas que têm menos álcool. Ou, segundo consta, as novas sem álcool até são ok, ainda não as provei, não sei se as vou provar, mas quer dar-te essa solução. É? Ok, queres, tens aqui a solução, também. E depois podes voltar a fazer. Portanto, é uma pessoa que te ajuda a sair deste ciclo e que mal bem faz este caminho contigo. Porque já o fez, ou porque vai voltar a fazê-lo, ou porque ajudou outros a fazê-lo. Portanto, é uma pessoa que tu sentes que esta pessoa está-me a dizer isto, mas nunca fez. É diferente quando tu tens alguém que já passou por isso e que já ajudou pessoas como tu a passar por isso.
É que uma coisa é eu dizer eu já perdi peso. Outra coisa é eu dizer eu já perdi peso e ajudei pessoas a perder peso. Outra coisa é eu dizer eu já perdi peso quando era novo, quando estava na faculdade, quando estava no mercado de trabalho, quando trabalhava 16 horas por dia e fins de semana incluídos, quando dormia 4 horas por noite, quando treinava 2 vezes por dia ou quando treinava 2 vezes por semana, quando era eu a pesar a comida ou quando, não, ou quando tinha que comer aquilo que os outros me punham à frente e portanto não tinha controle. Já perdi peso a sair, já perdi peso e fiquei definido a sair e a ter jantares fora todos os fins de semana. Só que não fui só eu. Com os meus clientes também. Os que trabalham por turnos. Os que não têm tempo para nada, nem sequer para treinar em casa, porque têm filhos e trabalhos e 2 trabalhos. Portanto, um full-time e um part-time. E quando tu já tens, e não foi um caso, foram 10 ou 15 só destes assim específicos. E depois ainda tens o chato do António, que para além de falar menos do que eu, imensa experiência disto. Ainda bem. Estou a apontar para o meu lado esquerdo. Espero bem que tu estejas do lado esquerdo para quem estiver a ver. Senão estou a Vou, fazer. vou aparecer do lado, agora aparecer do lado direito. Por acaso Yeah, não também sei, é não que isto sei às o que vezes está a troca. acontecer. Eu, Do eu vejo António, Yeah, o gesto António. internacional do xixi na água do mar. Onde, onde quer que ele esteja. Yeah. Que tem muito mais experiência, particularmente até mesmo em público feminino e malta que também trabalha com desporto e tudo mais. E é diferente quando tu estás a fazer isto sozinho versus quando tu tens pessoas ao teu lado que já passaram pelo processo e que já levaram outras pessoas como tu a passar pelo mesmo processo. É totalmente diferente. Tu passas a jogar os problemas que tu sabes, que tu ainda não sabes que vais ter, nós já os antecipamos. É aquele típico, olha, eu já sei que para a semana isto vai acontecer, prepara-te, e é muito mais fácil para ti desse lado lidar com isso. Olha, para a semana é provável que tu comeces a sentir um bocadinho mais fome, no treino 2 é provável que sintas um bocadinho menos força neste exercício, então vamos mudar isto, porque tu já não és apanhado de surpresa. Também tens alguém que te diz, olha, sabes quando o peso subiu e não sei o quê, dizer-te, agora temos que mudar, ou então dizer-te, não, espera 2 ou 3 dias que vais bater um novo recorde e vais ver a barriga que ainda não tinhas visto antes. Porque é a diferença entre experiência e improviso, ou andar à procura. Isso, pá, nenhum chat GPT, nenhum plano da internet, nenhuma dieta que tu colas no frigorífico faz por ti. Estás a perceber? E acho que até aqui é o outro ponto, eu vou só introduzir o ponto para tu depois tocares, porque senão já estou a falar bué de tempo seguido. Estás a precisar de falar hoje, nós permitimos. Estou. Eu por mim Eu me não acabo. saiu de casa hoje, pessoal. Eu di- Foi só ao ginásio e não havia ninguém. literalmente fui só ao ginásio, não estava lá ninguém, pelo menos era o maior do ginásio, está-se bem, tranquilo, fica bem feliz. E vou jogar pádel hoje à tarde, prepara-te. Vou jogar ou vão jogar contra mim. Se rires. Mas acho que é uma cena super importante, é o quão tu teres alguém ao teu lado. Por exemplo, eu tenho o meu coach, tenho o meu mentor, são pessoas a quem eu pago 800 € por mês. Por mês. Mas teres alguém ao teu lado, para além de teres a direção, no vosso caso, teres um plano, sabes o que fazer, teres alguém que não te deixa entrar naquela merdinha do não estou no mindset certo, não é a altura certa, estou com muito trabalho, a minha vida está a um caos, a semana foi caótica. Foda-se. Raro é o meu cliente que não me diz que a semana passada foi caótica ou que teve uma data de coisas a acontecer. Mas mesmo assim todos evoluem. Mesmo assim todos estão a conseguir ter o corpo que queriam, mesmo quando passam pelas piores fases de trabalho e tudo mais. Isto acontece porque tu sozinho é muito fácil de entrar neste loop. Não está na altura certa. E vais deixando, e perpetuando. Há quantos anos é que não está na altura certa? Há quantos anos é que são as circunstâncias que decidem o corpo que tu tens? Um corpo em que tu vives, a forma como tu te sentes. Quando tu tens alguém ao teu lado, é alguém que te diz, ok, isto está a acontecer, é isto que vamos fazer. E é literal, e pegando um bocadinho o que você estava a dizer, é literalmente o que vai acontecendo com a maior parte das pessoas. E mais uma vez, terem 5 minutos, pensem um pouco nisto. É raro o aluno, não vou dizer todos, mas é raro, que, sei lá, aí eu tenho bué jantar esta semana. Mano, tu tens jantares todas as semanas, não é só esta. Aí esta semana tenho bué viagens de trabalho. Mano, tens viagens de trabalho quase todas as semanas. Ou seja, mais uma vez o que estava a dizer também anteriormente, há vários padrões que depois também tu te agarras um pouco, porque sabes que no geral são situações
parecem esporádicas, que te dificultam a consistência, porque mal ou bem põe a tua rotina diferente todos os dias, mas nós vamos a ver mensalmente ela é mais ou menos a mesma. É tipo da big picture, como se costuma dizer. Ok, então se tu sabes o que fazer na fotografia pequena, mas não sabes olhar para a grande, esta pessoa vai olhar por ti. Vai olhar e pensar: ok, este treino correu-te bem, mas foi há 2 semanas atrás. A semana que cumpriste os treinos todos, quando estavas sozinho, foi há 3 meses. E isto não é vulgar. Algumas calls em que a pessoa diz: ah, não, olha, eu treino há 4 anos, mas não consigo subir sei lá, o volume de pernas, o perímetro das pernas e as cargas. Eu, ok. Então, nos 4 anos, o que é que fazes? Sei lá, treino 4 vezes por semana, 3 vezes perna. Certo. Quando é que foi a última semana que fizeste 3 treinos de perna? Ah, foi há 3 meses atrás, porque depois tive trabalho, depois tive não sei o quê. Eu, ok, então há 3 meses que me treinas 3 vezes por semana, é isso, não é? E ela, sim, mas antes treinava eu, ok. Então, nessa altura estava a treinar 3 vezes por semana, quanto tempo é que isso durou mais ou menos? Ah, foram mais ou menos 3 meses, mas tive aqui também esta viagem de trabalho, eu, ok. Então, temos um programa de treino, um plano de treino, não estás a conseguir cumprir. Vamos voltar, vamos voltar atrás, vamos olhar para a realidade. Ou seja, nós, de certa maneira, chamamos à realidade. Nós, outros treinadores, ou nutricionistas, ou a área que trabalham, é trazer para a vossa realidade. Estás-me a dizer que fazes isto, mas na realidade faz isto no papel. Porque fazer, faz a cada 3 semanas. Isto não está bem, vamos ter que adaptar o plano de treino. Ou vamos ter que adaptar o plano alimentar, ou vamos ter que adaptar a rotina, ou vamos... Porque eu gostava muito que fosse assim, isso é utópico, top, mas nesta fase não está a resultar. Portanto, vamos desconstruir, voltar à base para ver para onde é que podemos ir. E Aliás, isto não impede que tu faças o que queres. Já vou passar para a avaliação. Que alguns alunos que eu faço, simplesmente, que é, queres treinar 3 vezes pernas, top. Estes 2 são prioritários e temos que fazer, sei lá, este treino. Agora por acaso tenho começado a acompanhar 2 pessoas que não é que fazem, mas que querem ter um treino um bocadinho mais híbrido. Ok, temos de ter pelo menos um de cardio, seja mais de circuito, seja mais corrida, o que é que seja. Os 2 de musculação mais focados em pernas. O terceiro é um extra. Conseguiste, boa, bónus. Mas tu tens que me garantir que fazes estes desta forma e eu tenho que ver que estás a evoluir. Não me serve de nada fazer estes 2 ou 3 que eu falei. Fazes-me o quarto treino que eu te pedi, mas aqueles estão iguais há 2 ou 3 semanas. Tipo, ok, cumpriste, deste aquele check. Mano, mas não está bem feito, não está a evoluir no sentido que tu queres. Se tu fores fazer uma receita e tiver lá farinha, ovos, açúcar, tu não deitas tudo lá para dentro, mexes e pões, certo? Normalmente vês, olha, este é o passo 1, este é o passo 2, este é o passo 3. É igual, isto é quase como se fosse uma receita, vamos dizer desta forma, usando a analogia. Do género, não é porque tu deitas tudo lá para dentro que vai sair o prato que tinhas pensado. Aquilo tem uma estrutura para fazeres. Por alguma razão fazes primeiro o refogado e depois juntas um conjunto de alimentos, depois juntas outros, às vezes fazes à parte. Se fosse tudo misturado, era tudo a mesma coisa. Que não é. toda a vida. Ou não? Estive a Mas ver há sabes? bocadinho, antes de ir para aqui. Ai não, ele está culinário, chefe Tony. Mas acho que é fundamental vocês entenderem isso, porque quando, olha, por exemplo, quando vocês veem os resultados fantásticos que temos na página, nos últimos 8 capas, perder 14 quilos em 8 semanas, perder, de uma média de toda a gente, perder em média 10% do teu peso. Portanto, se pesas 70 quilos é perder 7 quilos, se pesas 80 quilos é perder 8 quilos em 8 semanas. Aquilo que a maioria precisa de 3, 4, 5 meses para perder. Como é que estas pessoas conseguem ter em 2 meses aquilo que os outros precisam o dobro ou o triplo do tempo? Porque é que elas conseguem perder o peso, ficar com a barriga lisa, sem gordura nos flancos, mal definido e manterem-se assim a longo prazo? Não é só porque nós te damos o plano de treino e de alimentação, mas é porque. Ou uma estrutura alimentar, aliás, para que tu não fiques preso e restritivo a uma cena que tu vais colar a um frigorífico que não vais usar na maioria dos dias porque não funciona. É porque, paralelamente a tu saberes o que é que tens para fazer nos teus dias normais,
tu teres alguém que te ouve todas as semanas, é tu teres alguém a quem tens de reportar todas as semanas, portanto que garante que tu tens aquele compromisso, a prestação de contas e que não descamas, que não deixas andar, que se alguma coisa acontecer, tu tens alguém ao teu lado a dizer-te é isto que vamos fazer, para que uma semana menos boa não se transforme num mês de que comece para o próximo mês. É tu teres esta prestação de contas, este compromisso, aliado a um plano que resulta contigo, que é adaptado todas as semanas para tu conseguires construir o músculo definido e tonificado que tu queres enquanto estás a secar, para que tu consigas ver o peso a descer sem estagnares ali na terceira, quarta semana e não saberes o que fazer, se metes mais cardio, se cortas mais comida, mas agora tens fome, o que é que eu faço? E portanto nunca consegues queimar a última gordura. Mas juntamente com isto, é tu teres sempre opções para os dias menos bons. E como o António estava a dizer, eu não estou a conseguir ser consistente com 3, 4, 5 dias por semana. Ou esta semana eu não vou poder treinar tantas vezes. Não vou poder ir ao ginásio. Vou ter que treinar em casa, mas não tenho equipamentos. O que é que eu posso fazer? Ou vou de viagem. O que é que eu posso fazer? É por isso que nós no Breaking 8K deixamos-te isto tudo. Damos-te isto tudo. Para que não haja todos os problemas que tu tenhas tido e que te tenham impedido de ter o corpo definido que tu queres. Nós resolvemos-los contigo. Em 8 semanas. Tudo para ti. Saberes exatamente o que fazer no treino e na alimentação. Quando estás em casa, quando tens de treinar fora, quando vais de viagem, quando tens um dia menos bom e estás cansado ou não consegues ir treinar, o que é que tu vais fazer? Teres alguém ao teu lado todas as semanas a dizer-te o que fazer, a dizer-te o que mudar, ou ouvir as coisas que correram menos bem e dar-te soluções para que tu não estejas sempre a cair nos mesmos erros e consigas ter o corpo definido que tu queres. Mas acima de tudo, teres alguém ao teu lado que garante que tu não vais tentar outra vez sozinho. Que não vais acabar outra vez mais o ano de 2026 a dizer que ias perder peso e que ias desfazer dessa barriga de vez com a qual tu não te sentes bem e que voltou outra vez a ficar para o ano que vem. Portanto, as nossas vagas estão a abrir, a lista de prioridades já está aberta. Esta é a tua oportunidade de tu acabares o ano e de conseguires fazer isto de uma vez por todas. Nunca mais tens de te preocupar com a gordura que carregas e conseguires ficar definido e manter isto para o resto da tua vida. Temos apenas 40 vagas para este ano, portanto vamos reduzir o número de pessoas comparativamente ao ano passado porque queremos dar-te ainda mais e melhor suporte. Queremos estar ainda mais perto de ti, mais disponíveis e ajudar-te ainda melhor. Portanto, clica no link aqui em baixo para te juntar à lista de prioridade. É a única forma que tu tens de ter acesso a estas vagas. Prioritário, antes que elas esgotem. O ano passado esgotaram em 6 horas? Não foi? 6. Yeah. 6 horinhas. Tens que estar na lista de prioridade para ter acesso e te poderes inscrever. Arrancamos já dia 6 de setembro para que tu consigas chegar ao final do ano no corpo que tu queres, em 8 semanas. Aquilo que tu já mereces ter. Clica no link em baixo na descrição. E é isto que temos esta semana, pessoal. Um bação muito inspirado. Espero que tenham gostado. E para a semana a mais, espero-vos no próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!